Meus caros amigos e amigas que me acompanham pelo Facebook, vamos conversar mais um pouco hoje sobre um assunto muito importante da nossa fé católica. Vamos falar um pouco sobre a importância da missa e aquilo que os santos falaram da missa. Nós celebramos aí a festa de Corpus Christi, uma festa tão importante da Eucaristia, mas é importante também a gente entender profundamente o sentido da missa e nos ajudam muito aquilo que o santo nos ensina. Então eu queria, nessa conversa com você hoje, conversar um pouco sobre isso. Vamos começar rezando, pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção, ao Divino Espírito Santo, que nos ilumine, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado. Renovareis a face da terra por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Deus bendito, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, queremos hoje meditar sobre a importância do grande sacrifício que se realiza na missa, que é o próprio Calvário, que se torna presente. Dai-nos, Senhor, a vossa bênção e a vossa luz. Por intercessão da Virgem Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, boa noite a todos vocês que me acompanham. Estou vendo aí as pessoas já entrando, Andréia, Brígida, Elisângela Girardi, Márcia Denise, Maria Oliveira, sejam bem-vindos. Eu quero apenas explicar que eu estou fora da minha casa, eu estou viajando, estou fazendo hoje nosso programa usando o 4G, não estou usando o Wi-Fi. Então pode ser que haja algum problema de transmissão. Espero que não, mas se houver você já está sabendo. Bem, o que eu quero conversar hoje? O que os santos disseram sobre a importância da Santa Missa, a importância da Eucaristia? Porque nós vivemos aí a grande festa de Corpus Christi, que Jesus pediu aquela santa, né, Santa Juliana Cornilon, lá em 1263, e quando ela havia conhecido o Papa Urbano IV, então, depois daquele milagre de Bolsena, que está lá em Orvieto, o Papa, então, Urbano IV, instituiu a festa do corpo de Cristo. Bem, é muito importante a gente entender o significado profundo da Santa Missa. Eu gostaria, antes de entrar aqui, umas citações importantes dos santos sobre a Igreja, eu gostaria de explicar que a Igreja coloca para nós 4 sentidos fundamentais sobre a importância da Santa Missa. Quando a gente participa da missa, assiste à missa, esse é o termo que os documentos da Igreja usam, assistir à missa, né? Embora a gente goste muito do termo participar da Santa Missa, mas na verdade a Igreja diz que os leigos assistem, quem participa é o sacerdote. Muito bem, a Igreja coloca 4 pontos importantes. O primeiro ponto da missa é prestar a Deus um culto pela sua majestade infinita. Reconhecer Deus como Deus e oferecer a Deus o culto, que é o próprio Cristo quem se oferece ao Pai, por nós. O segundo ponto através da missa, nós darmos graças por todas as graças e bênçãos que nós recebemos todos os dias. Veja, meus irmãos, se nós fôssemos agradecer a Deus tudo que a gente recebe de Deus, a gente ficaria em oração o dia inteiro. A gente acorda, é dom de Deus. Respira, é dom de Deus. Se alimenta, é dom de Deus. Veste uma roupa, é dom de Deus. Tudo que nós somos e temos e fazemos é dom de Deus. São Paulo, lá nos Atos dos Apóstolos, diz: em Deus nós existimos, nos movemos e somos. Então a missa é o ato de ação de graça. Aliás, a palavra Eucaristia quer dizer exatamente ação de graça. Na Grécia,
quando eles dizem muito obrigado, eles dizem eucaristo, em grego, muito obrigado. Né? Então a missa é um muito obrigado dito a Deus através do próprio Cristo. O Cristo por nós, imolado, agradece ao Pai todas as graças e todas as bênçãos. E o terceiro ponto fundamental da missa é pedir a Deus perdão dos nossos pecados, ok? Cometidos no passado, no presente, né? E também das penas devidas aos pecados. Essas penas temporais que a igreja diz que se nós não conseguimos cumprir todas aqui na terra, teremos que cumprir inclusive no purgatório. Então a missa também vai cancelando essas penas devidas aos pecados, ok? E o quarto ponto que a igreja coloca é exatamente nós pedimos a Deus pela Santa Missa as graças que nós precisamos para a nossa salvação, para ganhar a vida eterna. Então veja bem, sempre que você participar da Santa Missa, coloque essas quatro intenções, lembre disso. Primeiro, louvor à majestade infinita de Deus. Segundo ponto, agradecer a Deus por todas as graças e bênçãos de todos os dias. Terceiro dom, terceira graça, é pedir a Deus perdão dos nossos pecados. A missa vai eliminando os nossos pecados, vai dando a nós força para vencer os pecados e também as penas temporais. E o quarto, pedir as graças necessárias para a nossa salvação. E também podemos colocar outras intenções. Pensamos pelas nossas famílias, pela Santa Igreja, pelo Santo Padre, o Papa, pelo seu vigário, pelos nossos bispos, pelos doentes, pelas famílias, claro, pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, sufrar por aqueles agonizantes nesse dia de hoje. Né? Então tudo isso é muito importante. E é uma coisa muito bonita que eu gostaria de lembrar também, é o seguinte: a missa constantemente está sendo oferecida a Deus, sem cessar. Sem cessar. Como é que nós sabemos disso? Vou explicar um cálculo que eu fiz um dia. Na igreja, hoje, nós temos mais ou menos 417 mil sacerdotes no mundo inteiro. Se cada sacerdote celebrar uma missa por dia, que é o que pede o Código de Direito Canônico, que cada sacerdote celebre pelo menos uma missa por dia. Mas tem sacerdote que celebra duas, às vezes até três. Mas eu estou fazendo uma conta como se cada sacerdote celebrasse uma missa. Então nós teríamos 410 missas por dia. Se você dividir isso pelo número de segundos que tem num dia, quantos segundos tem num dia? Só você multiplicar 24 por 60 e por 60. Porque um dia tem 24 horas, a hora tem 60 minutos, o minuto tem 60 segundos. Então dá um número. Se você dividir 410 mil por esse número, o número de segundos de um dia, você vai encontrar 5. Ou seja, 5 missas são celebradas a cada segundo. A cada segundo. Segundo é o tempo de você dizer assim, 1.000. Pronto, passou um segundo. Nesse momento, 5 missas foram celebradas. 5 vezes o Cristo foi oferecido ao Pai. O sacrifício de Cristo. Que coisa maravilhosa. Não é? Que coisa maravilhosa. Nós sabemos que constantemente, a cada 1/5 de um segundo, uma missa sobe, é oferecida a Deus. E como você sabe que existe o fuso horário, né? Aqui é 8 horas da noite, no Japão 8 horas da manhã, então o mundo inteiro roda, né? E é por isso que Santo Ambrósio dizia que a missa é o sol da igreja, que ilumina a igreja. Muito bonito isso, não é? Muito bem, o que os santos disseram sobre a Eucaristia? Eu quero começar aqui com uma citação de um Papa que é santo, São Pio V, que foi Papa lá por volta de mais ou menos 1565, foi o Papa que aprovou o primeiro catecismo da igreja, chamado Catecismo Romano. Esse que nós temos agora é o segundo catecismo da igreja, que é do Papa João Paulo II. Bem, São Pio V disse o seguinte: a devoção à Eucaristia é a mais nobre de todas as devoções. Olha que importante. Porque tem o próprio Deus por objeto. É a mais salutar porque nos dá o próprio autor da graça. É a mais suave, pois suave é o Senhor. Se os anjos pudessem sentir inveja, nos invejariam, porque podemos comungar. Os anjos não comungam, né? Os anjos não têm corpo. Muito bem, é interessante o Papa dizer o seguinte, que
a Eucaristia é o sacramento mais importante. Por quê? Porque os outros sacramentos, eles trazem a nós as graças de Deus. A Eucaristia traz o próprio Deus. Então, na missa, quando acontece a consagração, o próprio Jesus, o próprio Deus é dado a nós depois na comunhão. Aí está o caráter muito especial da Eucaristia. Bom, eu vou colocar aqui uma citação muito importante de um santo que se debruçou muito sobre a Eucaristia, né? E que deixou para nós assim, citações muito importantes. Eu tenho aqui várias citações para nós meditarmos hoje, né? E eu quero começar por uma citação muito interessante, que é de uma doutora da Igreja, que foi feita doutora pelo Papa Bento XVI, Santa Hildegarda de Bingen, é uma alemã. Santa Hildegarda de Bingen, ela viveu no século XII, ela foi também chamada profetisa alemã, era uma mística, ela era abadesa, né, de um mosteiro, e ela tinha carismas assim, místicos, né, e ela viu como um sacerdote vestido de vestes sagradas subiu ao altar para celebrar os divinos mistérios, celebrar a missa, né? De repente, um esplendor de luz desceu do céu. Isso a Santa Hildegarda viu. Um esplendor de luz desceu do céu, né? E chegaram os anjos e a luz circundava o altar. E esse resplendor, ele permaneceu até que o sacerdote, depois de realizar o santo sacrifício, então ele se afastou do altar. E ela diz que quando foi lido o Evangelho da paz e foi apresentada a oferta sobre o altar para a consagração, o sacerdote cantou o louvor de Deus onipotente, o santo, né, que é cantado na missa, iniciando assim a celebração do grande mistério. E ela diz que nesse momento se abriu o céu, raios de fogo com uma limpidez indescritível caíram sobre as ofertas e as transformaram totalmente com a sua glória. Como o sol penetra o objeto irradiado com a sua luz. Ela diz que o esplendor fulminante levou a oferta às alturas invisíveis até o íntimo do céu e depois a fez descer de novo sobre o altar. Santa Hildegarda de Bingen, doutora da Igreja, proclamada pelo Papa Bento XVI. Bom, meus irmãos, muitos e muitos santos falaram da Eucaristia. Então, vamos aqui recordar algumas coisas. Além do Papa São Pio V, que eu já falei, né, nós podemos citar muitos outros santos. Por exemplo, um grande santo que falou muito da Eucaristia foi São Lourenço Justiniano. São Lourenço Justiniano, ele dizia o seguinte: nenhum sacrifício é maior, mais agradável à divina majestade, ou seja, a Deus, que o sacrifício da missa, pois nele as chagas de nosso divino Salvador, sua flagelação e todos os suplícios a seu Pai, né? E este, vendo imolar-se aquele que enviou ao mundo, concede perdão aos pecadores, olha aí, concede perdão aos pecadores, socorro aos fracos e vida eterna aos justos. Né? É um sermão que ele proferiu no dia de Corpus Christi. Bom, eu vou continuando aqui. Se você quiser enviar aí a sua pergunta, pode enviar, que hoje eu estou aqui com a Priscila me ajudando aí a colher as perguntas, se for o caso. Vamos andar um pouco com a nossa matéria e depois eu vou pegar as perguntas aqui e vou respondendo, ok? São Lourenço Juliano, ele ainda diz assim, olha: nenhuma língua humana poderá exprimir os frutos de graças e de bênçãos que atrai o oferecimento do santo sacrifício da missa. O pecador aí acha a reconciliação com Deus, o justo uma justificação mais ampla, as virtudes aumentam, os pecados são perdoados, os vícios extirpados, os méritos multiplicados, os embustes do demônio descobertos, olha aí, as ciladas do demônio são reveladas. Né? Ele diz, na hora da morte, as missas que houveres assistido
serão a tua consolação, né? Na hora da morte. Toda missa implora o teu perdão junto à justiça divina. Em toda missa podemos diminuir a pena temporal devido aos pecados, aquilo que eu já falei, nas penas que nós devemos cumprir por causa dos nossos pecados, né? Já perdoados. E diminuí-la mais ou menos, né, conforme o nosso fervor. Ele fala que assim, que assistindo com devoção à missa, prestas a maior das honras à santa humanidade de Jesus Cristo. Então presta a maior honra possível a Jesus, que também é um homem. Ele compadece-se de muitas das tuas negligências e omissões. Meus irmãos, quantas negligências nós temos, né? Quantas omissões, quanto pecado por omissão que nós cometemos. Então o santo diz aqui que ele compadece-se das nossas negligências e também das nossas omissões. Perdoa-te os pecados veniais não confessados, dos quais, porém, te arrependeste. Diminui o império de Satanás sobre ti. Olha que interessante, as ciladas, as tentações. Diminui o império de Satanás sobre ti. Sufraga as almas do purgatório da melhor maneira possível. Veja quanta coisa, meu irmão. São Lourenço Justiniano, ele ficou sério nos seus ensinamentos, assim como também São Pedro Julião e Mar. São Pedro Julião e Mar foi outro santo extraordinário, né? Ele escreveu 5 livros sobre a Eucaristia, uma coleção, e eu peguei essa coleção e resumi tudo num livro só, que eu chamei de O Segredo da Sagrada Eucaristia. Realmente uma coisa muito interessante. É um ensinamento extraordinário, né? Não tem nada meu. Eu fiz apenas uma compilação, uma monografia, em cima de 5 livros de São Pedro Julião e Mar, que teve esse privilégio com São Lourenço Justiniano de entender com profundidade a Eucaristia. Muito bem, ele ainda coloca aqui para nós uma série de coisas, né? Uma só missa que houveres assistido em vida, ser-te-á mais salutar que muitas a que os outros assistiram por ti depois da tua morte. A missa preserva-te de muitos perigos e desgraças que te abateriam. Olha aqui. A missa preserva-te de muitos perigos e desgraças que te abateriam. Toda missa diminui o purgatório, toda missa alcança-te um grau de glória maior no céu. És abençoado em teus negócios e interesses pessoais. Se não houvesse o sol, que seria da terra? Ele pergunta. Tudo seria trevas, horror, esterilidade, desolação. E se o mundo não tivesse a Santa Missa, que seria de nós? Ele diz assim, infelizes, ficaremos privados de todos os bens, sobrecarregados de todos os males, estaremos expostos a todos os raios da justiça divina, né? Bom, então ele coloca assim, e agora suporta com paciência, não só vaidades e irreverências, mas tantos outros pecados, né, contra o seu santo nome. Bem, aqui tem muitas coisas que nós podemos colocar. Eu vou passar aqui para outros santos que também tiveram uma experiência muito profunda com a Eucaristia. Por exemplo, né, vamos colocar aqui São Jerônimo, que foi aquele, né, que traduziu a Bíblia, né, do grego e do hebraico para o latim, lá por volta do ano 350, mais ou menos. São Jerônimo, ele morreu em 420. Ele dizia assim, doutor da igreja, né? Você sabe que doutor da igreja são só 36 santos que receberam de algum papa esse tipo de doutor, porque foram especiais. Especiais em quê? No conhecimento da doutrina, da santidade, etc., né? Então São Lourenço dizia assim, Nosso Senhor nos concede tudo o que lhe pedimos na missa, 2 pontos. O que mais vale é que nos dá ainda o que nem sequer cogitamos pedir-lhe, e que, entretanto, não nos é necessário. Então ele está dizendo que na Santa Missa, Deus nos dá aquilo que a gente pede, e dá o que nós nem imaginamos pedir, mas que no fundo é o que mais a gente precisa. Porque Deus sabe tudo, né? Deus sabe todas as nossas necessidades. Muito bem,
Um grande santo, doutor da igreja, nós conhecemos muito bem, não é doutor da igreja, São João Maria Vianney, o cura d'Ars, o patrono dos párocos, né? O cura d'Ars, extraordinário, né, dizia: se conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, que zelo não teríamos em assistir a ela. Cada hóstia consagrada é feita, né, para se consumir de amor em um coração humano. Meus irmãos, não encontramos um santo que não tenha sido devotíssimo da missa da Eucaristia, de jeito nenhum. O grande São Francisco de Sales, outro doutor da igreja, aquele que foi inspirador de Dom Bosco, né, que fundou a obra dos Salesianos, baseado em São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, ele morreu em 1622. E ele dizia assim, interessante essa citação dele, eu gosto muito. Duas espécies de pessoas devem comungar com frequência: os perfeitos para conservarem a perfeição, e os imperfeitos para chegarem à perfeição. Ou seja, todo mundo precisa comungar. Quem já é perfeito, para que continue perfeito. E quem não é perfeito, para que chegue à perfeição cristã. Ok? Ao amor a Deus, ao desprendimento das coisas, né? Enfim, São Bernardo de Claraval, outro doutor da igreja extraordinário, né? São Bernardo é lá do século XII, morreu em 1153, foi importantíssimo São Bernardo. Ele dizia: fica sabendo, ó cristão, que mais merece ouvir devotamente uma só missa do que distribuir as riquezas aos pobres e peregrinar pela terra. A comunhão reprime as nossas paixões. Olha que coisa importante. Ira e sensualidade principalmente. Esses santos experimentaram essas coisas, né? Eles, o que eles escreveram, o que eles deixaram escrito, é algo assim que eles realmente viveram. Então ele diz que a missa inibe as paixões, principalmente a ira, a raiva, o ódio. E ele coloca aqui, né, a sensualidade. Quanta gente tem dificuldade para vencer a tentação sexual, adultério, não sei, pornografia, masturbação, tudo isso. Está aqui. A missa, ele diz, reprime as nossas paixões. Ele fala assim: quando Jesus está presente corporalmente em nós, ao redor de nós, montam guarda de amor os anjos. É interessante, Santa Teresa d'Ávila dizia assim: onde está o rei, está toda a corte. Onde está a majestade, está toda a corte. Então, onde Jesus está, estão os anjos, está o céu. Porque o céu não é uma coisa material. Né? Se Jesus está no altar, então São Bernardo diz assim: quando Jesus está presente corporalmente em nós, aí quando nós já comungamos, né? Ao redor de nós montam guarda de amor os anjos. Que bonito, né? Saber que os anjos estão em torno de nós. Santa Teresa d'Ávila, eu gosto muito dos pensamentos de Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja também, como São Bernardo. Santa Teresa morreu em 1582, ela foi contemporânea de Lutero, contemporânea do começo do protestantismo, e ela lutou muito contra isso. Ela diz o seguinte: não há meio melhor para se chegar à perfeição cristã. Não há meio melhor do que a missa e a comunhão. Não percamos tão grande oportunidade para negociar com Deus. Ele, Jesus, não costuma pagar mal a hospedagem se o recebemos bem. Se nós o recebemos bem na comunhão, ela diz: ele paga bem. Ele paga bem a hospedagem. Sabe, os santos dizem, gente, que Jesus gosta de se hospedar em nós. Quando a gente comunga bem, a gente faz um ato assim de reparação aos ultrajes, sacrilégios, indiferenças com que Jesus é ofendido. Sabe? Os santos dizem isso. Então, Santa Teresa diz assim: devemos estar na presença de Jesus sacramentado, como os santos estão no céu diante da essência divina. Eu senti assim, estar diante de Jesus, né, sacramentado, como os anjos estão diante dele na eternidade. O grande São Tomás de Aquino, né, repetia essas coisas todas também. Entre outras coisas, São Tomás de Aquino, também doutor da igreja, ele morreu em 1274,
São Tomás de Aquino dizia, a comunhão destrói a tentação do demônio. Olha que bonito, importante. Quanta gente tem medo do demônio, das suas tentações, a Eucaristia, a comunhão, destrói a tentação do demônio. Né? São Vicente Ferrer, outro santo muito importante, há mais proveito na Eucaristia que até mesmo uma semana de jejum a pão e água. Né? Sabe, gente, quando os santos dizem essas coisas, a gente tem que meditar nisso, né? Porque são santos canonizados pela Igreja. Bom, São João Crisóstomo, né, que morreu em 407, foi patriarca de Constantinopla. São João Crisóstomo foi mártir. Né? Ele dizia, a Eucaristia dá-nos uma grande inclinação para a virtude, uma grande paz, e torna mais fácil o caminho para a santificação. Jesus deu-se todo, não reservando nada para si. Se entregou totalmente. Não comungar seria o maior desprezo a Jesus, que se sente doente de amor. Doente de amor. E é interessante que ele cita aqui aquela passagem da Bíblia, do Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo de 4 a 5. Nesse Cântico 2, 4 a 5, é uma passagem muito interessante. A gente sabe que esse poema do Cântico dos Cânticos, ele simboliza o amor de Deus pela nossa alma por Deus. É como se fosse um casamento. Né? Então, há um momento lá que a pastora, né, que simboliza a nossa alma, e o seu amado, que simboliza Jesus, a pastora diz para o jardineiro assim, né? Se você vê o meu amado aí, diga para ele vir logo, porque eu estou doente de amor. Doente de amor. Que doença é essa, a doença do amor? É a saudade. Quando você pega um casal que se ama e eles são obrigados a se separarem, ficam doentes de amor. Então, o que o São João Crisóstomo diz é exatamente que Jesus é doente de amor pela nossa alma. A alma que não o recebe é como se fosse uma alma uma esposa que abandonou o marido, uma noiva que abandonou o noivo amado. Entende? Palavras dele, né? E é um doutor da Igreja, né? Ele diz, não comungar seria o maior desprezo a Jesus, que se sente doente de amor. Santo Ambrósio, doutor da Igreja também, aquele grande bispo de Milão que batizou Santo Agostinho, né? Lá por volta de 370, mais ou menos. Santo Ambrósio morreu em 397. Ele dizia, eu que sempre peco, preciso sempre do remédio a meu alcance. Eu que sempre peco, eu que sou fraco, preciso sempre o remédio a meu alcance. Porque a Igreja chama Jesus de remédio e sustento para a nossa vida, Eucaristia, né? Eu gosto muito daquela citação, né? Aquela oração que alguns padres fazem na missa, antes de receber a Eucaristia, Senhor Jesus, teu corpo e sangue que agora nós vamos receber, não seja para nós causa de juízo, condenação e morte, mas seja para nós remédio e sustento para a nossa vida. É aquilo que Jesus diz lá no sermão da Eucaristia, né? No capítulo 6 do Evangelho de São João, quando ele fala do segredo, fala da Eucaristia, né? Aquele discurso maravilhoso na sinagoga de Cafarnaum, ele fala, eu sou o pão vivo descido do céu. Né? Aí Jesus fala 3 coisas importantes. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Segunda coisa, viverá por mim. Terceira coisa, eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, pensem bastante nisso. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ora, Jesus, lá na Santa Ceia, no capítulo 15 de São João, versículo 5, Jesus diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Jesus está dizendo que sem ele permanecer em nós não conseguimos deixar o pecado. Nós não conseguimos ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom esposo, um bom trabalhador, um bom padre, um bom bispo, um bom papa. Não.
Sem mim, nada. E olha que coisa maravilhosa. Então ele se faz presente na Eucaristia exatamente para quê? Para estar junto de nós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Viverá por mim. Ou seja, ele vai ser a minha força. Ele vai ser a minha luz. Ele vai ser a minha determinação. Vai ser o meu remédio, o meu sustento. Viverá por mim. E terceiro, eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, a Eucaristia é penhor de vida eterna. Penhor quer dizer garantia. Quando você toma um dinheiro no banco, você tem que deixar uma garantia, né? Ou você tem um avalista, ou você deixa lá um bem imóvel penhorado, ou uma joia. É a penhora, a garantia. Se você não pagar, o banco fica com aquilo. Então, é isso que a Eucaristia é o penhor de vida eterna. É a garantia da eternidade. Porque começa já a vida eterna aqui em nós. Só que tem uma coisa, né, meus irmãos? Nós precisamos comungar bem. Preparar bem para a comunhão e depois fazer ação de graças, né? Santa Teresa d'Ávila dizia, é no carinho com que a esposa prepara o lar para receber o seu esposo que ela mostra o seu amor por ele. Então é no carinho que a gente prepara a nossa alma para receber Jesus, com as disposições necessárias, o arrependimento dos pecados, a confissão se for necessário. É que a gente mostra o amor a Jesus. Recebe o Rei dos Reis numa casa perfumada, numa casa limpa, numa casa ornamentada. É a devoção, é a fé, é a purificação. E depois que você recebeu, ficar com ele, é a ação de graças. Uma coisa que eu noto muito, meus irmãos, é que nós temos muita pressa depois que a gente comunga, né? As pessoas saem da igreja logo, vão embora, não conversa com Jesus, não reza, não louva, não bendiz, não agradece Jesus, né? Não coloca suas intercessões, seus problemas, problemas da sua família, não reza pela igreja, não reza pelo Papa, não reza pelas almas do purgatório, comunga, dá um alôzinho para Jesus e já vai embora. Inclusive tem uma história muito interessante de São Felipe Neri. São Felipe Neri era um santo extraordinário, ele viveu lá por 1500 e pouco. São Felipe Neri, ele disse que lembrava a missa e tinha um homem que comungava já ia para a rua. Comungava já ia para a rua. Não fazia ação de graça, aquele momento de agradecimento, nem nada. Um dia, São Felipe Neri ficou assim, aborrecido com aquele, aí disse que ele era muito engraçado, São Felipe Neri. Ele chamou 2 coroinhas e disse assim, olha, quando esse homem comungar e sair da igreja, vocês... 2 coroinhas, cada um vai acompanhar ele na rua com uma vela acesa do lado dele. E dito e feito. O homem comungou, saiu para a rua e 2 coroinhas do lado dele com uma vela acesa na rua. O homem olhou aquilo, o que é isso? Não sou santo nem nada, vocês estão com 2 velas acesas aqui do meu lado, vão embora, para com isso. E os 2, não, o padre mandou, o padre Felipe mandou, nós estamos aqui atrás do senhor, até onde o senhor for. O homem pegou e voltou. Voltou para conversar com o padre. Esperou a missa acabar para falar com o padre. Quando ele foi falar com o padre, Dom Felipe Neri, dando risada, disse para ele, o senhor está estranhando por quê? É que existe uma norma na igreja, lá no tempo dele, que quando Jesus sai para a rua, a gente tem que colocar 2 velas do lado dele. Eu sou, como está com Jesus na boca, já saiu para a rua, eu mandei 2 velas atrás do senhor, estou cumprindo a norma da igreja. Diz que nunca mais o homem fez isso. Passou a fazer o momento de ação de graça. Sabe, meus irmãos, se a gente não tiver ação de graça, a Eucaristia não dá fruto em nós. A gente não muda de vida. Tudo isso que os santos disseram aqui para nós, acontece se a gente recebe bem Jesus e se a gente faz ação de graça. Senão a gente comunga, vira aquela coisa mecânica, rotineira, e a pessoa continua do mesmo jeito. Não se santifica. Entende? Então, comungue. A igreja se ensina que pelo menos 10 minutos, 15 minutos, é o tempo que o organismo leva para dissolver as espécies da hóstia, o trigo. Enquanto o organismo não dissolveu a hóstia, ok? Não houve aquele ataque de enzimas e não sei o que mais na digestão, o Cristo está presente
corporalmente. Corpo, sangue, alma e divindade. Pelo menos 10, 15 minutos. É o tempo da graça, é o momento da graça, é a hora da graça. É hora de você pedir, agradecer, louvar, bendizer. Entende? Sabe, infelizmente, nas nossas missas, o padre acaba de dar comunhão, já é uma cantoria, já é um monte de avisos, você não consegue nem rezar, nem conversar com Jesus. Não pode, nós temos que mudar isso. Eu penso que até a partir dos padres, os padres deviam distribuir a comunhão, senta um pouco, seu padre. Força o povo a rezar, puxa uma oração aí. Vamos, gente, louvar a Deus, agradecer todas as bênçãos, agradecer essa Eucaristia. Vamos pedir pela igreja, vamos pedir pelas almas do purgatório. Estimula o povo ali. Gente, 10 minutos. Deus nos dá um dia de 24 horas. E nós não vamos dar 10 minutos a mais para estar com Jesus? Ora, quando você recebe uma visita na sua casa, você fica com a visita, conversando. Você não vai embora, larga a visita ali falando sozinha, né? E, no entanto, muitas vezes a gente recebe Jesus no coração e vai embora para a rua, larga Jesus falando sozinho no coração da gente. Bom, tem aqui já umas perguntas que eu tenho aqui na minha mão. Professor, quando estamos em situação irregular e você haver fila da comunhão e recebo Jesus, o que acontece? Eu ofenderia Jesus gravemente? Bom, se a pessoa está em situação irregular, quando é que a situação é irregular? A situação é irregular, primeiro, quando a pessoa está em pecado mortal. Uma situação irregular. Segundo, uma pessoa que não é católica, não foi batizada, não fez primeira comunhão, então não pode comungar, é irregular. Não pode comungar, mas também uma pessoa que está numa segunda união fora da igreja, não recebeu o sacramento do matrimônio numa segunda união. Aí o documento do Papa João Paulo II e também o Catecismo da Igreja, né, a familiares consórcios do Papa João Paulo II, diz então que essas pessoas não podem receber o sacramento. Nem da confissão e nem da Eucaristia. Por quê? Porque ela vai continuar numa vida irregular. Então não pode receber a absolvição. Então não pode comungar. Mas ela deve frequentar a igreja, deve ir à missa e fazer a comunhão espiritual. É o que, né, a igreja recomenda, está no Catecismo da Igreja, está na exortação apostólica do Papa João Paulo II. Ok? Então, se a pessoa sabe que não pode comungar e ela comunga de maneira irregular, ela está cometendo uma outra falta. Né? Zélia Silva, preciso saber se morto volta neste mundo. Não, no ensinamento da igreja, Zélia, não volta. Bom, a igreja ensina o seguinte, que em alguns casos muito especiais, muito raros, Deus permite a aparição de uma alma. Isso os santos tiveram vários exemplos disso. Santa Teresa d'Ávila dizia, por exemplo, quando ela, depois da comunhão, rezava pelas almas do purgatório, ela via almas deixando o purgatório e indo para o céu. Há casos de aparição de almas para uma pessoa pedindo a missa. Então a igreja diz assim, que quando extraordinariamente uma alma se manifesta a alguém, 2 motivos. Primeiro, para pedir oração, uma alma que pode estar no purgatório. Segundo, para mostrar a nós que existe a eternidade. Existe vida depois desse mundo, ok? Mas é raro, mas pode acontecer. É isso que pode acontecer. Elza Brulon, preciso saber se o pároco pode retirar de suas missas a prece dos fiéis. A missa é válida. Bom, a missa é válida, Elisa, mas no domingo a prece dos fiéis faz parte do rito da missa. Então o padre não deve tirar. Se ele tirar, a missa é válida. Porque a missa, meus irmãos, essencialmente é a liturgia eucarística. Ok? Quem participou da liturgia eucarística participou da missa, do centro da missa, do cerne da missa, porque a consagração está ali. Okay? Então a missa vale, mas não deve tirar isso porque faz parte do rito da missa do domingo.
E veja, gente, a missa é para a gente pedir graças a Deus. Se nós deixamos de fazer as orações fiéis, nós estamos deixando de pedir graças a Deus. Eu disse que a missa tem 4 finalidades. Vou repetir, porque isso é muito importante. Dar glória ao Deus Todo-Poderoso, né? Agradecer os dons e graças que nós recebemos a vida inteira. Pedir perdão dos nossos pecados né? Depois também a reparação de tudo isso. E 4, pedir as graças necessárias para a nossa salvação. Agora, a oração dos fiéis é exatamente para isso, né? Muito bem. Magda Miranda, o que fazer quando não podemos comungar? Exemplo, segundo casamento. O Magda é aquilo que eu falei, fazer a comunhão espiritual. O que é a comunhão espiritual? Receber Jesus espiritualmente. Você deve dizer para Jesus, Jesus, eu não posso te receber sacramentalmente, mas venha ao meu coração. Por exemplo, eu disse que 10 a 15 minutos, Jesus está presente em nós, corporalmente, corpo, sangue, alma. E depois, quando a hóstia é consumida pelo organismo, ele continua em nós espiritualmente, pelo Espírito Santo. Porque você sabe que a Trindade Santa é indivisível. Onde está o Espírito Santo, está o Pai, está o Filho. Ninguém consegue separar as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Porque a Trindade é uma unidade. É Deus uno e trino, trino e uno. Então, o Cristo permanece em nós depois que as espécies foram consumidas pelo organismo espiritualmente. Então você pode pedir a Jesus que venha espiritualmente ao seu coração. Ok? E ele trabalhe em você, inclusive, essa realidade que impede você de comungá-lo. Peça a ele que ajude você, não sei, de repente o seu primeiro casamento pode ser declarado nulo no tribunal da igreja, você de repente pode voltar a comungar. Ou então, não sei se vocês não têm impedimentos nenhum. Enfim, pede a Jesus que, né, com a sua graça, com a sua bênção, para Deus nada é impossível. Ele regularize a sua situação e você possa comungar normalmente. Patrícia Alessandra, o sangue de Jesus Cristo é o próprio sangue de Jesus que comungamos durante a Sagrada Eucaristia? É o sangue de Jesus. Patrícia, na missa acontece a consagração. Eu vou dar uma explicação rápida aqui sobre o que acontece na consagração. Consagração, você tem 2 coisas. A igreja chama de espécie e substância. Então o pão, qual é a espécie do pão? É o trigo. A igreja chama de acidente, espécie. E tem a substância. É aquilo que faz o trigo ser trigo. E que a gente não vê. Vou dar um exemplo. O que faz eu ser um homem? É a minha cor? Não. É o meu peso? Não. Não sei, a minha inteligência? Não. Não sei, a minha altura? Não. Tudo isso é o que a gente chama de espécie, acidente. O que faz você homem, então? A minha alma, que você não vê. É na alma que está aquilo que só o homem tem: inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória, intelecto. Você entendeu? Então existe em todo ser 2 coisas: a espécie, o acidente, e a substância. A substância você não vê. Então, quando acontece a consagração, o pão continua pão, a espécie, mas a substância dele que você não vê não é mais pão, é Cristo. O vinho não é mais vinho. Ele tem cheiro de vinho, gosto de vinho, as espécies são mantidas, mas não é mais vinho. A substância que você não vê agora é o sangue de Cristo. Por que Jesus manteve assim? Porque ninguém poderia, de fato, comer o corpo dele se fosse carne, e se tivesse espécie de carne, ou beber o sangue dele se fosse espécie de sangue. Então ele mantém as aparências de vinho e aparências. Vou te dar outro exemplo para você entender melhor. O que é a transubstanciação. Veja, observe esses 3 milagres que Jesus fez. No primeiro milagre, Jesus transformou água em vinho. O que aconteceu ali? Ele mudou a espécie e mudou a substância. Por quê? Era água, agora passou a ser gosto de vinho. Então mudou o gosto, então mudou a espécie. Mas ele mudou também a substância, porque não é mais água, agora é vinho.
Então, no milagre da multiplicação, da transformação da água em vinho, ele mudou as duas coisas. Bem, vamos ver um outro milagre. Quando ele multiplica pães, ele não mudou a espécie, o pão continuou pão. Gosto de pão, cheiro de pão, mas ele mudou o quê? Ele mudou a quantidade, ele mudou a espécie. Ok? A espécie, quantidade é a espécie. Ou melhor, ele não mudou a substância. Eu falei errado no começo. Ele não mudou a substância. O pão continuou tudo pão. Mas ele mudou a espécie, você mudou a quantidade. Quantidade, peso, altura, cheiro, gosto, é espécie. É o que você vê, sente. Né? Outro milagre de Jesus é a Eucaristia. É o contrário. Na Eucaristia, ele mantém as espécies e muda a substância. Na multiplicação dos pães, o que ele fez? Ele manteve pão sendo pão. Né? Manteve a substância, mas mudou a espécie, a quantidade. Eu sei que isso não é muito fácil de entender, mas é o essencial para entender o que é transubstanciação. Veja o que quer dizer a palavra transubstanciação. Ele não muda a espécie, ele muda a substância. Aquilo que a gente não vê. Faz o trigo ser trigo, faz o vinho ser vinho, o pão ser pão. Entendeu? O pão não ser manteiga, o pão não ser óleo. O que é que faz isso? É a substância que a gente não vê. Ok? Muito bem. Vamos continuar com as perguntas aqui. Reinaldo da Cunha. Por que os evangélicos dizem que quando morremos, dormimos? Bom, os evangélicos, Reinaldo, não acreditam, não é, que a alma vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório. Eles acham que a alma está dormindo. A alma não dorme. A alma não dorme, porque a alma é espírito. Só dorme o corpo fecha os olhos e dorme. A alma não tem olhos, a alma não dorme. Porque a alma é criada à imagem e semelhança de Deus. É um erro triste do protestantismo. Né? E Jesus conta parábolas exatamente que mostram isso. Jesus não contou a parábola daquele rico, aquele rico Epulão que não dava a comida para o pobre Lázaro. Os dois estão lá na eternidade vivo. Né? O rico lá Epulão pedindo para o pai Abraão, manda alguém lá avisar meus 5 irmãos, porque eu ainda tenho 5... Está todo mundo vivo na eternidade. Eles não acreditam que está dormindo. Não tem fundamento bíblico nenhum. É um erro. Infelizmente, o protestantismo tem muitas heresias. Não acredita na presença real de Cristo na Eucaristia. Não acredita na confissão, no perdão na confissão. Não acredita no sacerdócio real, né? Que pode fazer a consagração. Não acredita no sacramento da crisma, não acredita, sabe, é lamentável. E todas as graças descem a nós pelos sacramentos. Então, isso é lamentável. Iris Rocha, qual a melhor forma de explicar a transubstanciação? Oi, Iris, acabei de dar uma aula sobre isso, né? Então, acontece a mudança da substância do vinho, da substância, que a gente não vê. O que vê é o que a gente chama de espécie ou acidente, ok? Ou aparência. 3 palavras que a igreja usa: aparência, espécie, acidente, diferente substância. Aquilo que você não vê e que faz um ser aquilo que ele é, a substância, o invisível, que é transubstanciado, a substância é transformada. Samara Silva, quantas vezes podemos comungar por dia? Samara, se a gente assiste 2 missas, pode comungar 2 vezes, não mais. Isso eu estou colocando o que eu aprendi com Dom Estevão Bittencourt, um monge beneditino extremamente capaz, que já morreu. Então é o seguinte, o que está no Código de Direito Canônico é isso: se a pessoa comungou numa missa, depois assistiu uma outra missa, ela pode comungar de novo. Agora, veja bem, não pode comungar na missa e depois fora da missa. Então, tem que ser 2 missas. Se você assiste 2 missas, você pode comungar nas 2 missas. Se você assiste uma missa, depois só a celebração da palavra, que na missa você não pode comungar. Entendeu? Aí tem que ser
É o que está no Código de Direito Canônico. Maria Luísa, o que fazer quando na igreja não conseguimos um momento de oração? Pode ser feito em casa? Maria, pode ser feito em casa. Faça em casa a sua ação de graças, né? Volte para casa logo. Infelizmente eu sei mesmo, sabe? Um dia, porque eu fiquei, olha, 10, 15 minutos na igreja, quando eu vi já estava fechando a igreja. Quase que o sacristão me prende dentro da igreja. Porque eu fiquei 15 minutos depois da missa. Então, de vez em quando eu faço isso. Vou embora para casa, termino de rezar em casa. Né? Paciência. Neuza Lima, sou divorciada, mas não me casei novamente. Posso comungar? Neuza, em princípio pode. Se você vive na castidade, aí tem que ver a razão também desse divórcio. Aí eu aconselho você o seguinte, em princípio, a igreja deixa comungar. Agora, eu prefiro que você tire a sua dúvida pessoal com o sacerdote. Porque também aí a razão da separação, as causas da separação, o sacerdote precisa examinar também, ok? Isabela Meireles, o que é essa ação de graças? Isabela, imagina que uma visita chega na sua casa, uma visita importante. Se eu dissesse assim a você, olha Isabela, Jesus vai na sua casa hoje. Entendeu? Como ele ia na casa de Betânia, lá, Lázaro, Marta e Maria, o que você faria? Meu Deus, primeiro você ia arrumar a casa, fazer um bolo, um café, não ia? Segundo, você ia ficar bebendo ali das palavras de Jesus, não ia? Você ia ficar pedindo coisa para Jesus, pelo amor de Deus, Jesus. Olha meu pai que está na eternidade, olha esse irmão que está doente, olha o Papa, olha os bispos, olha... É isso. Ação de graça é você ficar com Jesus depois da Eucaristia, rezando. Eu vou falar para você como é que eu faço. Eu comungo, volto para o banco, primeiro eu faço um instante de adoração. Deus está em mim. Então é a hora de você se curvar diante da majestade infinita de Deus. Louvar, bendizer. Segundo, agradecer. Né? Deus nos tornou digno de estar aqui na sua presença. Depois você, né, louvou, agradecer, você pode pedir. Quais são os seus problemas? O que está te preocupando hoje? Ah, meu filho, meu marido, meu emprego, minha dívida, minha doença. Entrega tudo isso para Jesus ali. É isso. Entendeu? Aí você pode pedir pelas almas do purgatório. A igreja diz que o sufrágio das almas é muito forte com a Santa Missa. Então, eu rezo por todos os falecidos da família do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra. Por quê? Porque eu sei que eles precisam dessa intercessão do próprio Cristo na missa para eles conseguirem o sufrágio no purgatório, das suas penas no purgatório. A igreja ensina isso. Então, você pode ficar aí meia hora, uma hora, o tempo que você tiver. Ok? Né? Tem gente que termina a missa, vai para a Capela do Santíssimo, reza o texto da Misericórdia, outro reza o texto de Nossa Senhora, outro fica ali conversando com Jesus. Isso é ação de graças. Quer dizer, muito obrigado, Senhor. Ok? Muito bem. Vera Dentes, como fazer o jejum conforme a vontade de Nossa Senhora? Ô Vera, lá de Medjugorje, as pessoas pedem um jejum que muitas vezes é até 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Né? Mas veja, a igreja não obriga. A igreja obriga jejum 2 vezes por ano, na quarta-feira de cinza, na Semana Santa. É claro que a igreja pede o mínimo, né? E deixa que cada um faça mais, na medida que... A igreja ensina que 3 coisas são remédios contra o pecado. Jejum, esmola e oração. Quebra os nossos pecados. Então o jejum é muito importante. De vez em quando, um dia, você faz um jejum a pão e água. Não, o dia que você quiser. A igreja recomenda muito que na sexta-feira, que é o dia da paixão de Cristo, a gente faça um pouco de jejum, um pouco de penitência, um pouco de mortificação. Em honra da paixão e morte de Cristo na sexta-feira. Ok? Maria de Jesus, fora da missa pode comungar? Pode. Especialmente as pessoas que são doentes, elas recebem a comunhão em casa, levada por um ministro. Né? Ou você também, se você, por exemplo, não tem condição de assistir à missa, não tem tempo, mas você pode
comungar, você pode comungar. Claro que isso aí é extraordinário. O ordinário é a gente assistir à missa e comungar na missa. É o banquete eucarístico. Né? Muito bem, eu quero aqui ainda continuar com mais algumas colocações que os santos fazem sobre a missa. Já estamos terminando a nossa conversa, temos quase 1 hora de conversa aí. Eu quero só fechar com algumas colocações muito interessantes ainda dos santos. Então, eu parei aqui no grande Santo Ambrósio, né? Depois do Santo Agostinho, eu gosto muito de Santo Agostinho, que morreu lá em 430. Né? Santo Agostinho dizia, ele se esconde porque ele quer ser procurado. Por que Jesus se esconde? No véu do sacramento, né? Atrás do pão e do vinho. Ele quer ser procurado. Ele quer ser desejado. Jesus não é um oferecido. Ele atende qualquer um que vai a ele, mas ele quer ser procurado. Santo Agostinho diz. Ele diz assim, não somos nós que transformamos Jesus em nós quando nós comungamos, né? Como nós fazemos com os outros alimentos. Mas é Jesus que nos transforma nele. Olha que interessante, Santo Agostinho diz. Quando você comunga, quando você come um pão comum, o pão se transforma em você. Mas quando você comunga o pão do céu, é o contrário, você que se transforma nele. Ou seja, você vai assumindo o rosto de Cristo. São Paulo diz assim, né? Lá em Romanos 8, 29, São Paulo diz, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Deus quer ver a gente parecido com Jesus. Jesus é um modelo. Né? Nós somos criados à imagem de Jesus. O pecado original quebrou essa imagem, agora tem que voltar. Então Santo Agostinho diz, quando você comunga, não é o pão que se transforma em você, é você que se transforma no pão do céu, você que se transforma nele. Tá? E aí ele fala uma coisa bonita, sendo Deus onipotente, não pôde dar mais do que a Eucaristia. Sendo sapientíssimo, não soube dar mais. E sendo riquíssimo, não teve mais o que dar, porque deu a ele mesmo. Santo Agostinho sabia expressar as coisas, né? Sendo Deus onipotente, não pôde dar mais. Sendo sapientíssimo, não soube dar mais. E sendo riquíssimo, não teve como dar mais, porque deu o máximo, que era ele. A Eucaristia é o pão de cada dia que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Meus irmãos, por isso que eu gosto de ir à missa às 6h30 da manhã. Tá? A Eucaristia é o pão de cada dia que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. São Pedro, Julião e Mar dizia, vá buscar a primeira bênção do dia. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, dizia, a comunhão diária não pode conviver com o desejo de aparecer, vaidade, prazeres da gula, comodidades, conversas frívolas e maldosas. Exige oração, mortificação, recolhimento. É a preparação para comungar bem. Né? Bem, meus irmãos, e tem muito mais coisa aqui. Né? Eu vou só terminar. Nossa, tem tantas citações. Essas citações estão nesse livrinho que está aqui na minha mão. Como se preparar para a comunhão. É o livro da nossa editora Cleofas. Nós temos aí um site que é loja.cleofas.com.br. Eu tenho esse livro sobre a Eucaristia, eu coloco todas essas coisas. Aqui eu coloco também os milagres eucarísticos. Né? E também aquele livro que eu disse que é uma síntese da obra de São Pedro, Julião e Mar, que são 5 livros que eu resumi num livro que eu chamei de O Segredo da Sagrada Eucaristia. Sabe, meus irmãos, não tem nada mais importante na nossa vida do que a missa, do que a Eucaristia. Por isso que nós precisamos pensar com tudo isso com muito carinho. Muito bem, agradeço a você que esteve comigo até agora. Queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Quero agradecer ao Pai, a Jesus, ao Divino Espírito Santo. Quero agradecer à Virgem Maria, São José, aos santos anjos, ao meu anjo da guarda, ao seu anjo da guarda, que deram a nós essa oportunidade. De 1 hora nós estamos aqui conversando sobre o grande mistério da nossa fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, boa noite a todos que nos acompanharam e até segunda-feira, se Deus quiser, no nosso programa, que deverá ser às 16 horas.